Pessoal, hoje a gente vai conversar duas coisas importantes aqui no canal, que é, primeiro, a nossa carteira de dividendos, que a gente investe toda semana R$ 50, aportando sempre em boas empresas, empresas que estão com valor atrativo. E segundo, que é os resultados de uma das nossas empresas aqui do canal, que é a Auren Energia. Então vamos conversar sobre esse último resultado do primeiro trimestre de 2024, ter algumas considerações para a gente poder fazer e fazer uma breve atualização da nossa carteira aqui do canal para a gente se motivar cada semana, tá certo? Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. Começando pela Auren, que teve um lucro 10% superior comparado com o ano passado, a gente tem que considerar algumas coisas para entender um pouquinho sobre essa empresa que produz energia de forma renovável. Então, ela produz a energia e a tese de investimento, o case dela é vender essa energia. Então, ela trabalha com a comercialização de energia elétrica, sendo uma das líderes de comercialização elétrica do ano de 2023. Então, como que ela trabalha? Ela trabalha com os 8 ativos hidroelétricos, ela tem 31 parques eólicos e começando seus investimentos com os ativos solares e o ativo solar misto barra eólico também. Com isso, ela tem ali os seus contratos de concessão de produção, né, dessa geração de energia para hidrelétricas até 2056, são contratos muito longos, com uma receita previsível. A gente tem também até 2055 os ativos eólicos e os ativos solares. Com isso, ela vem ali produzindo essa energia e comercializando essa energia. Então, a Auren é uma geradora e comercializadora, ela não faz a parte de transmissão energética ainda, assim como a Alupar, por exemplo, que também é uma empresa da carteira do canal. Então, o interessante de entender esses contratos é que dá mais previsibilidade para a empresa na parte de geração de caixa, apesar desses contratos ir diminuindo com o passar dos anos, né? A gente vê que para 2024, 2025 e 2026, a gente tem as concessões acima de 80% já dos contratos consolidados, com um preço médio atrativo, entre 150 e 160 reais megawatts por hora, para até 2027 de energia comercializada. Então, isso dá uma certa previsibilidade, um respiro para a empresa, tá? E o seguinte, por que as ações, então, vêm caindo se elas têm se mostrado uma empresa boa, uma empresa de energia renovável, uma empresa que vem gerando lucro ali, né? Subiu 10% de lucro no último trimestre, mas quando eu olho a cotação, a gente tem que na presente data, no dia de hoje, caiu quase 1%, mas ela vem acumulando uma queda desde janeiro até a presente data de 12,7%. Ela já chegou a ser negociada ali acima dos R$ 13 e hoje está custando R$ 11,60. O que aconteceu? Vamos entender essa cotação com os resultados que a empresa vem fornecendo, tá? Primeiro, a gente parte aqui para entender melhor sobre os seus lucros, a geração de receita. Para gerar receita, ela precisa gerar energia, e para gerar energia, ela faz a parte de geração das hidrelétricas, que teve uma geração 2,5%, um pouco menor, observado também devido à precipitação abaixo da média climatológica, tá? Então, a afluência foi inferior ao ano anterior, né, em 2023, impactando a produção de energia. Então, apesar de um cenário hidrológico recessivo, a produção das hidrelétricas permaneceu elevada, né, de qualquer forma, mesmo que tenha sido um valor a menos, mas permaneceu elevada devido ao fato dos preços de liquidação. Então, em termos das gerações de energia via hidroelétrica, a gente observa uma geração um pouco menor, tá certo? Quando a gente parte para os parques eólicos, os parques eólicos também tiveram uma redução drástica de produção, 22% a menos de produção de energia vindo dos parques eólicos em comparado com o ano passado. Por quê? As condições climatológicas, né, ventou-se menos nos parques, com isso a empresa produziu menos energia, porque afinal de contas moveu-se menos as pás eólicas, certo? De qualquer forma, também a inserção de novos parques eólicos, no seu primeiro ano, ele tem uma vida de produção um pouco menor quando é um parque mais maduro, porque tem que fazer alguns ajustes, tem que fazer mais manutenção. Então, devido a essa necessidade de alguns ajustes também nesse meio tempo, acabou se produzindo menos naqueles parques novos, tá? Que ela está investindo cada vez mais nesse sistema. Então, a gente sabe que
ela gerou menos energia via hidrelétrica e gerou menos energia via eólica, tá certo? Então, a gente pode até perceber nesse gráfico aqui, é bem interessante, que a geração verificada no mês de janeiro e março ficou abaixo do P50, né? E da geração para os mesmos meses, quando a gente compara em 2023, nesse tracejado cinza aí, que é o fato preponderante que contribuiu para o desempenho abaixo do esperado. Então, a questão da baixa velocidade do vento contribuiu para produzir-se menos energia. Tá? O interessante também, anexo à geração hidrelétrica e eólica, é a construção agora do parque fotovoltaico. Né? Então, interessante de produzir-se o parque fotovoltaico é que você diversifica o portfólio da empresa. Então, ela começa a gerar energia de outras fontes. Ela aproveita o sol, aproveita o vento e também está aproveitando as nossas hidrelétricas. Então, isso melhora as suas receitas, né? Então, começando ali a produzir as usinas fotovoltaicas, é uma receita a mais que vai entrando na empresa, que ela consegue gerar, estocar essa energia e vender posteriormente, tá certo? Quando a gente olha os números, então, a gente percebe que, quando a de receitas, né, dessa produção e comercialização, as receitas vieram 1% a menos, 1,2% a menos, mais precisamente. Isso impacta o EBITDA ajustado, né? A capacidade de geração de caixa da empresa foi impactado com 360 milhões de EBITDA frente a 396 milhões de EBITDA, 9% a menos. Então, observe os resultados da empresa refletindo no valor da cota, tá? Isso já era precificado pelo mercado, o mercado já sabia disso desde o trimestre passado. É só um reforço que a gente traz aqui, né? Por isso que as cotas não caíram absurdamente, elas vêm caindo com o passar do tempo devido aos resultados desse trimestre e devido na esperança que o mercado colocou em Auren no ano passado, devido à sua grande capacidade aí de geração de caixa, devido à grande capacidade de geração de energia elétrica de uma forma mais completa, mas enfim, de qualquer forma, houve um crescimento do seu lucro de 10%, né? Somando ali 253 milhões, que é importante para nós, frente a 230 milhões do que foi no ano passado. E a alavancagem, né, a sua dívida, continua ali bem controlada, né, 1,96 vezes, que é um valor bem ok, devido a todos os investimentos que ela tem feito, a distribuição de dividendos. Então, quando a gente resume os resultados de Auren, a gente pode entender que a geração hidrelétrica levemente abaixo do esperado, geração eólica abaixo, bem abaixo do esperado, impactando nos resultados, impactando no lucro, apesar de ser um lucro positivo, impactando na cotação. Por isso que a cotação vem corrigindo-se pela capacidade que a empresa tem de produzir dinheiro, digamos assim, né? Então, o que foi interessante da empresa é que ela conseguiu comercializar mais energia elétrica, mesmo a um preço menos atrativo, mas que se comercializou-se mais energia. Se esse preço se reajusta, a gente tem uma capacidade de geração de caixa mais aumentado, bem projetivo. Outra coisa que ajudou nessa questão dos 10% do lucro líquido foi ela ter diminuído as despesas com o PMSO, né? Esse PMSO, que são pessoal, material, serviços de terceiros, né? E outros serviços gerais, que é o que acaba gerando gastos para a empresa. Então ela conseguiu reduzir um pouquinho esses gastos aí, somando 131 milhões, frente a 137 milhões do que foi no ano passado. Então essa pequena redução deu um pequeno respiro, né, sobre a Auren. Então, se a gente analisa a Auren num âmbito trimestral, a gente tem talvez uma visão mais pessimista, né? Porque gerou-se menos, apesar de ter vendido mais, lucrou-se menos, apesar de ter aumentado 10%, mas mesmo assim foi um lucro abaixo daquilo que o mercado esperava, né? Os parques eólicos não funcionaram como deveriam funcionar, 22% a menos. Então, tudo isso pode ser uma visão mais pessimista. Mas quando a gente olha num âmbito mais a longo prazo, que eu sempre gosto de trazer aqui no canal, pegando ali a visão trimestral, o que a gente percebe aqui nesse gráfico é o seguinte, que a gente deve ficar atento. Primeiro, a gente tem lucro ondulatório, né? A gente teve aqui no quarto trimestre de 2022 um não recorrente de uma indenização de 3 bilhões que ela recebeu, jogando o lucro muito acima daquela sua capacidade de receita. Então, quando a gente olha, você tem um gráfico meio distorcido, né? Mas pegando os últimos 3 trimestres, por exemplo, esse último trimestre, ela receitou 1,4 bilhões e teve 253 milhões de lucro líquido.
que foi melhor do que o trimestre passado, onde ela, apesar de ter receitado mais, ela teve um lucro menor de 107 milhões. Então, quando você olha a empresa como um todo, você percebe outras projeções do que ficar fixo somente nesses resultados trimestrais, tá? Se a gente pega o terceiro tri de 2023, a gente tem um prejuízo, isso aí já deve assustar, né? Nossa, você olha no gráfico aqui, você fala, poxa vida, 838 milhões de prejuízos para 253 milhões de lucro hoje, isso ainda não tem que corrigir bastante, né? Mas analisando mais a fundo os dados da empresa, a gente percebe que esse prejuízo foi devido a quando ela recebeu aquela indenização de bilhões, ela teve que pagar um imposto gigantesco. Esse imposto gigantesco ele veio trimestres depois. Então, esse 838 milhões negativos foi devido a esse imposto, que foi um não recorrente da empresa. Tanto a indenização quanto esse imposto foram os não recorrentes. Então, de agora para frente, a gente consegue ter uma previsibilidade melhor e a gente espera que o quê? Que a capacidade de lucro da empresa continue aumentando ali, né? Fechando, foi no trimestre passado 107 milhões, nesse trimestre 253, quem sabe no próximo a gente não consegue valores mais atualizados, né? E para a gente fechar os resultados de Aura, eu gosto de entender e finalizar ela com esse grafo que ela usa, com um portfólio ótimo que ela vem tentando construir com o passar do tempo, de não ficar tão refém na hidroelétrica e nem tão refém nos parques eólicos. Por quê? Porque você viu nesse trimestre menos resultados. Quando ela coloca mais energia solar, ela consegue fazer um certo equilíbrio nessa geração e com isso equilibrar as suas receitas e no futuro ter uma projeção melhor, tá certo? Falando na carteira do canal, a gente passa aqui, hoje eu vou fazer diferente, eu já vou mostrar a tela do computador aqui, que a gente vai analisar o que a gente tem aqui na nossa carteira do canal. A gente tem já R$ 2.155 de patrimônio, porém R$ 2.028 investidos, tá? Então a gente tem um crescimento patrimonial aqui, que é um ganho de capital sobre a valorização das ações, de R$ 127 para o presente mês, né? Então tem o interessante, quando a gente investe toda semana por a carteira tem 9 meses de existência, né? Começou em agosto de 2023, a gente consegue construir essa escadinha de patrimônio aqui, onde a gente fica cada vez mais motivado, porque semana que vem eu já vou colocar mais R$ 50, na outra semana R$ 50, aí vai fechar um ano com 3 mil, né? Eu quero finalizar 2024 com mais de R$ 3.000 investidos, recebendo os dividendos, então recebo os dividendos, compro mais ações, né? Então o nosso ranking da carteira tá assim, ó. Então tem em primeiro lugar aqui com a Alupar, com 52 ações, né, num preço médio de R$ 9,68. Depois eu tenho Gerdau. Lembra Gerdau? Gerdau ela ficou vários meses aqui na carteira com uma rentabilidade negativa, porque o mercado estava batendo nas ações de Gerdau no último trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024. Ela teve essa ondulação, então ela foi muito criticada pelas questões da China. Tem muito vídeo meu aqui falando de Gerdau, e com isso eu consegui aproveitar e comprar ela com um preço médio de R$ 10,35. Aí hoje, com essa maior valorização devido ao resultado do último trimestre que foi positivo, eu consegui ter essa maior previsibilidade aqui e ter conseguido essa rentabilidade de quase 10%. Então isso valoriza a nossa carteira, deixa ela com uma rentabilidade aqui, ó, de 20,85%, né? Quando você compara hoje com o Ibovespa, por exemplo, que está performando negativamente desde janeiro para cá, então a gente tem boas escolhas. Então, interessante é também você ficar atento aos preços que você está adquirindo o seu ativo, né? Hoje a gente tem 32 ações de Auren num preço médio de R$ 12,07, que foi a compra da semana que eu fiz, que eu já vou mostrar para vocês. De qualquer forma, ela está com uma desvalorização de 3%. Como eu sei que é uma empresa interessante de se ter na minha carteira pessoal, não é recomendação, mas eu gosto muito dessa empresa, eu vou continuar comprando nessa atratividade. Quanto mais eu compro aqui abaixo do meu preço médio desses dois valores, mais eu consigo diminuir o meu preço médio, e quando ela subir um pouquinho o seu preço, eu já passo para rentabilidade positiva, eu já fico com a carteira mais rentável, tá? Em termos de patrimônio. Mesma coisa acontecendo com o Klabin, vocês viram, para quem acompanha a carteira do canal. Se você não acompanha, tem uma playlist só com os episódios da carteira. Eu acho muito interessante que você possa assistir, tá? A gente tem Caixa de Seguridade também com 44% de valorização, a maior valorização da nossa carteira, que eu peguei ela a um preço legal também. Depois Banco ABC e Sanepar, né? Com relação aos dividendos, a gente já tem recebimento de dividendos e tem dividendos futuros para poder receber aqui no mês
de maio, a gente tem R$ 20 para poder receber já de dividendos, né? Lembra que a gente pingava dividendos aí aos pouquinhos, né? Então a gente já vai receber aqui em maio, né? Até o dia 28/5, a gente vai receber 6,65 de Gerdau, 4,18 de Klabin, a gente recebeu Caixa Seguridade também, hoje R$ 9,36 de dividendos e de outros rendimentos tributáveis 21 centavos. Então, o que é a ideia da carteira do canal? É a gente investir em empresas que conseguem pagar dividendos recorrentes e a gente vai somando os nossos aportes mais os dividendos. A gente soma os aportes e os dividendos, isso daqui a 10, 15 anos, reinvestindo, vai fazer uma bola de neve onde eu vou conseguir tirar uma renda extra para complementar no meu salário só com recebimento de dividendos. Para você ter uma ideia, olha só, a gente tem aqui, ó, ano passado eu recebi só R$ 14 de dividendos. Esse ano, ainda a gente está aqui em maio, início de maio, eu já vou receber R$ 44. Então observa, no ano que vem já vai para 100, no outro ano 300. Então isso vai multiplicando e essa é a ideia de criar a bola de neve, tá? Para finalizar aqui, para a gente ver a parte dos gráficos, como que a gente está setorizado, né? O peso maior, claro, nas nossas ações é em energia elétrica, né? 40% da carteira está em energia elétrica, tanto em Alupar, em Auren também, quando soma-se as duas, a gente tem esses 40%, depois eu já tenho a siderurgia com Gerdau, depois Klabin com papel celulose, Caixa Seguridade com seguradoras, bancos ali e saneamento, que esse que é Banco ABC e Sanepar, em menor quantidade, porque eu estou esperando preços mais atrativos para poder fazer investimentos nessas duas empresas de ações, e assim a gente faz toda semana esses vídeos, que é o que é a ideia, a gente analisa as empresas, vê se as empresas que a gente está investindo continuam no foco, se elas não perderam fundamentos, se elas continuam no foco, mas estão passando por um momento mais turbulento, como foi Klabin, como foi Gerdau, a gente continua aportando num preço legal. Para quê? Para quando essas empresas performarem bem, a gente respirar, procurar outras empresas para investir, enquanto essas nos pagam dividendos, a gente pega esses dividendos, reinveste nas empresas com preço mais atrativo e a gente vai girando os nossos investimentos dessa maneira, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, o que você vai fazer para mim? Vai deixar o like aí. Vai se inscrever se você não é um inscrito, tá ativando o sininho, porque eu faço o vídeo, você já vai receber essa notificação automaticamente, tá? Comenta para mim, você investe em Auren Energia? Eu quero muito saber se ela faz parte do seu portfólio para casar aqui com as nossas informações, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo, até mais.